Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe a Virgem Maria, Senhora Nossa. Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos iniciar o nosso curso de consagração total a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort e entender o porquê dessa manifestação da bondade de Deus através de Nossa Senhora para com o tratado, e vamos entender no início quais as virtudes de Nossa Senhora e o que devemos fazer para que nós possamos buscá-las, para que nós possamos entender qual o verdadeiro significado dessa consagração a Nossa Senhora. O que é que essa consagração a Nossa Senhora faz conosco? Vamos passar para o primeiro tópico, que hoje, porque hoje é tão necessária a consagração a Nossa Senhora. Por quê? Porque a consagração a Nossa Senhora hoje, ela vem ser um passo inicial do nosso propósito de conversão. Quando nós afirmamos que estamos em um processo de conversão, nós queremos dizer que nós estamos no processo de abertura ao chamado à vontade de Deus. E é tão necessário hoje a consagração a Nossa Senhora. Por quê? Porque o mundo hoje oferece tantos defeitos enmascarados como qualidades. Ele apresenta também vários pontos de vista, colocações erradas e equivocadas, e que as pessoas não buscam o verdadeiro magistério da igreja, não busca a confirmação daqueles pensamentos e acabam caindo em religiões erradas, acaba provocando confusões e não entende qual o real propósito do seu chamado aqui no mundo. Então, a consagração de Nossa Senhora, ela vai permitir que o quê? Que nós busquemos a Deus, que nós nos permitirmos entrar nesse processo de conversão. E esse esquecimento de Deus e da religião não vai ser mais uma realidade. Outro ponto muito importante são a questão das virtudes. As virtudes que nós esquecemos. As virtudes que faz com que na terra nós sejamos uma prefiguração daquilo que nós seremos no céu. Se nós imitamos todas as virtudes teologais aqui na terra, nós já estamos encurtando como é que vai ser o nosso céu. Outro ponto que a consagração vai nos permitir é essa faixa de entendimento da escuta interior e exterior, ou seja, da minha oração e do que a minha oração irá provocar. A escuta interior, ou seja, a escuta da voz de Deus, da vontade de Deus, e a escuta exterior, sabermos distinguir essas duas vozes, a voz do mundo e a voz de Deus, e colocá-las uma a uma em seus devidos lugares. Dar atenção à voz de Deus, que é em primeiro lugar, que é aquilo que Ele nos chama, aquilo que Ele nos pede. E através da escuta do mundo exterior, ou seja, da terra, do hoje, do agora, do mundo, nós sermos essa proposta de mudança nos dias de hoje. E com tudo isso acarreta o quê? A falta de humildade das pessoas, porque elas não querem reconhecer que todos os seus talentos e todos os seus dons são obras de Deus, e que essa falta de perfeição nas obras do dia a dia, elas só aumentam o nosso orgulho e fazem com que Satanás se sirva dessas nossas ocasiões de pecar, para que nós possamos desmerecer a fé,
ou questionar a vontade de Deus. Então agora nós vamos aprofundar sobre as virtudes de Nossa Senhora. Eu peço a vocês também que procurem o tratado, comecem a ler o Tratado da Verdadeira Devoção, para que na próxima aula a gente comece já a praticar a leitura do tratado, para que a gente comece a nos aprofundar cada vez mais no tratado, em tudo aquilo que São Luís quis deixar de legado a Nossa Senhora, para que nós possamos imitá-la. Então, como primeira virtude, nós temos a profunda humildade. Maria, ela sabe se reconhecer como serva de Deus. É interessante colocar essa virtude em estudo. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas se elevam mais do que a sua posição. A sua audácia e a sua insolência, a sua falta de virtude leva ao nosso orgulho. E o orgulho é totalmente o oposto da humildade. O orgulho é aquilo que vai sempre nos colocar acima. E sempre um questionamento. Nunca nós nos damos por satisfeitos pela vontade de Deus. Para aquele momento. Nós estamos numa geração imediatista, que deseja a busca de respostas, mesmo que elas sejam erradas ou contraditórias, mas nós queremos elas no momento que for da nossa vontade. Não é assim que funciona. Nós precisamos imitar essa virtude de Nossa Senhora, que é saber se reconhecer como serva, sem nenhuma vaidade, nenhum louvor. Nós devemos nos achar dignos. Por quê? Porque tudo vem de Deus. E a virtude da humildade que esmaga a cabeça do demônio. Por quê? Porque ele vai em contraposto ao orgulho de Satanás. Então, nós devemos criar essa expectativa nós devemos criar esse mundo de Maria, nós devemos respirar todas essas virtudes de Maria, colocar para fora todo o nosso orgulho e respirar essas virtudes de Maria, para que o lugar no coração de Deus que Nossa Senhora ocupa seja ocupado por cada um de nós. Nossa Senhora nos dá essa graça de que seu coração ele seja ocupado por todos os filhos de Deus. A missão de Nossa Senhora é essa. É o que? É resgatar o que estava perdido ou que está se perdendo. Então, se nós dermos lugar às virtudes de Maria, é como se estivéssemos nos colocando como ela. Ou seja, ela nos apresenta como sua própria figura. E assim se faz da graça de Deus. E assim ela nos coloca em seu coração e nos leva a essa proposta de santificação. Como segunda virtude, nós temos a paciência heróica. Nossa Senhora, como mãe, ela passou por todos os momentos de dificuldades, por todas as provações que a maioria das mães passam hoje. Só que o seu instinto maternal e a sua paciência foi o que levou Nossa Senhora a sempre estar pronta a escutar a vontade de Deus, a nunca questionar a vontade de Deus, pela sua profunda humildade. Então, Nossa Senhora, assim que o anjo anunciou que ela seria a mãe do Senhor, ela não hesitou logo em quê? Em responder que sim. Ela não estava preocupada pela sua idade, pelas consequências sociais que aquele sim iria acarretar na sua vida.
ela estava pronta para fazer a vontade de Deus. E se Deus queria que ela fosse a mãe do seu próprio filho, ela não hesitaria, porque ela sabia que os planos de Deus eram bem feitos. Ela sabe que os planos de Deus é bem feito. E ela nunca se deixou levar pelo orgulho. Então, o orgulho é a porta de abertura para que todos os nossos maus desejos, todos os maus pensamentos, tudo aquilo que desagrada a Deus, chegue ao nosso coração. Então, o orgulho é a porta de abertura que Satanás precisa para que ele possa invadir a nossa alma e ele possa começar a obscurecer todas as verdades de Deus, tudo aquilo que ele quer tirar da nossa mente. Então ele vai obscurecendo para que nós possamos chegar até um ponto de alienação e não saber o que é verdade e o que é mentira. Porque ele é o pai da mentira, ele quer nos confundir. Então Nossa Senhora ela nunca se revoltou contra os acontecimentos. Assim que Jesus nasceu, eles tiveram que fugir para o Egito. E pense no exílio, porque eles estavam saindo de sua terra natal para povoar o Egito, lugar que eles não conheciam, não tinham familiares, não tinham... Mas ela não questionou. Quando viu o próprio filho que estava em perigo, que queriam matá-lo, ela não hesitou, ela correu às pressas para o Egito. Bem assim ela também fez em suportar a dor de perder o seu filho na cruz. Mas ela teve a paciência e ela sabe guardar tudo em seu coração. Ela espera em Deus. Então, nós devemos tirar essa ideia de imediatismo da nossa cabeça, porque obras perfeitas, elas acontecem no momento certo, no momento em que Deus quer. Oração contínua de Nossa Senhora, a mulher do silêncio, a mulher que não falava, mas que seu silêncio resumia-se a um grande amor a Deus. Ela adorava o Deus vivo, em silêncio e em espírito. Ela tinha toda a sua vida mergulhada em Deus e fazia tudo à presença de Deus. Uma mulher de oração, uma mulher de contemplação, a mulher que sabia buscar os ideais de sua vida em somente agradar a Deus. Então, quando nós falamos dessa contínua oração, nós devemos assumir também essa posição de Nossa Senhora na consagração, de que nós temos o dever, nós temos, na verdade, não é nem o dever, nós temos esse privilégio de se igualar a ela como nossa intercessora. Ou seja, quando nós assumimos a posição de consagrados, nós também assumimos esse papel de intercessão. Então nós unimos a nossa voz, a voz da multidão dos anjos, junto a Nossa Senhora, para suplicar as bênçãos e as graças para a terra. Abrandar a cólera de Deus, a cólera da ira de Deus, pelas ingratidões e pelas injúrias que Ele ha cometido todos os dias. Então Nossa Senhora era aquela mulher que guardava tudo em seu coração. Ela não era mulher de muitas palavras, mas falou o necessário para que sua vida fosse uma oração contínua e perseverante, guardando tudo em seu coração, louvando a Deus no Magnífica, pedindo em Caná, oferecendo as suas dores quando Jesus morreu. Então nós temos que fazer essa busca de uma vida interior na presença de Deus. Não se limitar somente às orações. Não se limitar somente às orações. Mas nas refeições, na vida, nos trabalhos, nos caminhos, em todas as situações, buscando sempre a vontade de Deus. E sempre estar
colocar Deus em primeiro lugar, esquecer todas as preocupações, está mediante a oração, as súplicas e as ações de graças. Como quarto ponto, nós temos a obediência perfeita. Juntamente com a humildade vem-se a obediência. Nossa Senhora, ela estava pronta para fazer a vontade de Deus em qualquer situação. E foi pelo seu sim que o plano de Deus se manifestou à terra, que seu Filho unigênito chegou até nós, que nos deu a salvação livremente. Foi um sim amoroso, um sim com obediência, sem negar nada, sem reservas, como a gente viu lá na paciência, que Nossa Senhora suportou até a morte do seu filho, mas em obediência à palavra de Deus, em obediência à vontade de Deus, porque ela sabia que os planos de Deus eram perfeitos. Ela ignorou a sua dor, porque ela sabia que mais tarde viriam as alegrias. Que durante toda a sua vida, Deus daria a sua paz, dariam todas as graças necessárias para a sua alma. Ela foi sempre fiel ao amor de Deus e em tudo obedeceu. Mas em contrapartida, ao ponto que ela obedecia à vontade de Deus, ela também não se negava a obedecer às outras pessoas. Ela respeitava e obedecia todas as autoridades, pois sabia que aquilo era uma virtude de Deus. O poder de autoridade dos governos era virtude de Deus, da sabedoria. Então ela sempre obedecia com amor e com resignação a tudo aquilo que Deus a pedia, clamava. Então o Catecismo da Igreja Católica indica que a obediência é a livre submissão à palavra escutada, cuja verdade está garantida por Deus, que é a verdade em si. Então agora nós temos outro ponto, que é Maria como a mãe da mortificação universal, ou seja, a mulher que se mortificou por toda a criação. Por quê? Porque ela assume a dor e o sofrimento da morte do seu filho para a nossa salvação. Quando Nossa Senhora disse sim, quando ela viu seu filho morrer na cruz e aceitou aquilo com resignação, ela não só aceitou por ele, porque ela sabia que ele era Deus, mas ela aceitou por nossa causa. Ela sabia que nós éramos frágeis e que nós necessitávamos dessa abertura para a perfeição, que nós precisávamos ouvir as palavras do Senhor, que os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo se perpetuassem nas gerações. Então Maria empreendeu e abraçou uma vida cheia de sofrimentos e suportou não só com paciência, mas com alegria sobrenatural. Ela não se revoltava de nada. Ela não se queixava das dores do dia a dia, porque ela sabia que tudo o que vinha para a sua vida de sofrimento, mais tarde se transformaria em alegria. E é por isso que nós suplicamos: neste vale de lágrimas, rogai por nós. Porque a vida é este vale de lágrimas que o pecado de Adão e Eva nos introduziu. Como outro ponto, nós temos a doçura angélica. Nossa Senhora é a augusta Rainha dos Anjos, portanto, Senhora de uma doçura angélica inigualável. Ela é cheia de graça, pura e imaculada. Ela pode clamar às legiões celestes que estão às ordens para perseguirem e combaterem os demônios por toda parte, precipitando-os no abismo.
A mãe de Deus é para todos os homens a doçura. Com ela e por ela não temos temor. A doçura é a coragem sem violência. É uma força sem exercício físico. É uma dor sem cólera. A doçura é a paz de espírito. Ou seja, Nossa Senhora era uma perfeição das mãos de Deus. Deus fez em toda a sua magnitude o ser de Nossa Senhora se assemelhar tanto a Ele que até hoje Nossa Senhora é a nossa intercessora. Fez essa doçura angelical tão perfeita nela que de humana se assemelha aos anjos em perfeição. Ou seja, não existe nenhum ponto para se colocar em oposição em relação à sua forma angelical. Por quê? Porque ela não tinha preocupações. Ela não se deixava exceder nas suas preocupações. Ela não se deixava levar pelas suas dores. O único propósito que ela queria é revestir-vos da misericórdia, da bondade, da humildade, da paciência de Deus. Como próximo ponto, nós temos a fé viva. E a fé viva se resume em quê? Feliz porque acreditastes incondicionalmente nos planos de Deus. Ela disse sim, mesmo sem ver, sem entender e sem perceber. Nossa Senhora ela era tão impulsionada da graça santificante do próprio Deus, que era a voz do próprio Deus. Então, ela aceita ser a mãe do Salvador, porque é a verdade que a orienta. Ela se permitiu ser abraçada pelo plano incondicional do amor de Deus. Gerou ao mundo a salvação. Com a sua fé inabalável, ela sofreu imensas provas. A prova do invencível, ou seja, viu Jesus no estábulo em Belém. Mas ela foi a primeira quem o adorou, porque ela acreditou que ele era o Filho de Deus. Viu-o nascer no tempo e acreditou que ele é eterno. Ou seja, a prova do incompreensível. Aquele que era eterno nasceu de uma mulher. A prova do invisível, de aparências contrárias. Viu finalmente maltratado e crucificado e creu que ele tinha realmente poder para salvar o mundo. Senhora de fé, viveu intensamente sua adesão aos planos de Deus com humildade e obediência. E como último ponto nós temos o que? A pureza divina. Ela era a Senhora da castidade, a sempre Virgem Mãe Puríssima, sem apego às coisas do mundo, aquela que foi gerada por graça divina, porque sua mãe era estéril. Mas o anjo apareceu para seu pai e disse que Deus daria a graça de ter filho e que esse filho deveria ser consagrado a Deus. E assim aconteceu. No momento certo, Nossa Senhora foi concebida e essa graça foi transbordante. Ela foi concebida em pureza
porque foi o próprio Deus quem programou, foi o próprio Deus quem escolheu o momento oportuno e certo para que ela viesse ao mundo, para que fizesse se perpetuar essa geração de filhos de Deus. Porque quando Jesus morreu na cruz, nós voltamos a nos tornar filhos de Deus. Ele morreu por nós. Antes, com o pecado de Adão e Eva, nós éramos filhos do pecado. Mas quando Jesus, que é o próprio Deus, morreu por nós na cruz, ele fez essa ruptura da geração pecadora, e a partir da sua morte, da sua crucificação, morte e ressurreição, ele nos abriu a essa nova adoção. Ou seja, Deus agora insiste mais ainda para que nós sejamos santos e salvos. Então, essa preciosa virtude leva o homem até o céu, pela semelhança que ela dá com os anjos e com o próprio Jesus Cristo. Nossa Senhora disse na aparição de Fátima que os pecados que mais mandam almas para o inferno são contra a da pobreza. Não que estes sejam os mais graves, e sim os mais frequentes. Praticar a virtude da castidade, buscando a pureza nos pensamentos, nas ações e nas palavras. Os nossos olhos, eles são espelho da nossa alma. O que nossos olhos veem, nossa alma e nosso coração sente. Quando usamos os nossos olhos com malícia para explorar o corpo do outro, nós perdemos a pureza. Portanto, coloquemos os nossos olhos nos lugares certos. Fechemos os olhos para aquilo que não convém à graça de Deus, para que os olhos da nossa alma eles possam refletir a luz que vem de Deus, para que nós possamos ser luz do mundo, assim como Jesus nos pede. Que nós possamos ser esse sal que vai dar sabor a esses tempos de perversidade, a esses tempos em que tudo é comum, tudo é normal. A mentalidade do homem, ela passou a ser egocêntrica. Ela deixou de ser teocêntrica e passou a ser egocêntrica. Porque eles não acreditam mais. Eles não se veem mais como filhos de Deus. É como se a terra fosse a separação, em que aqui é o lugar dos homens e lá é o lugar de Deus. Como se nós nunca fôssemos ser julgados pelas nossas atitudes, pelas nossas ingratidões e pelos nossos erros. Nós devemos quebrar esse clímax de que Deus está no céu e que nós não vamos para o céu. Nós hoje vivemos nesse comodismo e esquecemos de que a terra é uma preparação para o nosso céu. E que essas virtudes, elas são necessárias urgentemente. Porque, como Nossa Senhora disse nas aparições em Fátima, que muitas almas estão indo para o inferno. Por quê? Pelos pecados contra a pureza. O ser mundano que Satanás ofereceu ao homem está totalmente imerso na realidade da sociedade, que as pessoas elas não compreendem mais essa visão de céu. Elas não têm essa visão de alcançar o céu. Elas só querem viver o agora, o imediatismo. Elas não preparam a sua alma, não preparam a sua vida para essa nova etapa com Deus. Quanto mais nos assemelharmos às virtudes de Nossa Senhora, às virtudes dos anjos, que são essas virtudes que a gente colocou agora, quanto mais nós nos assemelharmos a ela, nós iremos estar vivendo, por milésimo que seja, nós já estaremos tendo uma visão de como será o nosso céu.
Porque nosso propósito de vida é adorar a Deus incondicionalmente.